Boa noite. Hoje nós vamos ler uma pequena mensagem, mas de grande reflexão. O autor é Lorival Lopes, Gotas de Esperança. A verdadeira religião é a do coração. Um coração puro, uma religião pura. Uma fé limpa, uma religião limpa. Não mascare a fé, nem a compare a coisas materiais. Deus é todo espírito. Ponha o amor em ação. Não paralise as forças do seu coração. Procure beneficiar sempre. Tenha ideias elevadas. Siga confiante na vida. Ouça a voz de Deus no seu íntimo. Cultive a esperança. Sem desfalecimentos. Acredite numa vida melhor. Esta é a verdadeira religião. Faça do seu coração a melhor e a mais profunda religião do mundo. Nunca desista. Tenha fé. Acredite no seu coração. E tem a ver com o tema de hoje, que é a escala da vida, né? Obrigado. Então vamos fechar os olhos, respirar profundamente para relaxarmos e agradecer por nós termos chegado aqui. Agradecer a espiritualidade presente. Fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja conosco, e ela está. Agradecendo primeiramente a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, nossa Mãe Santíssima, Mãe do Cristo, Maria de Nazaré, aos benfeitores, mentores da casa e os nossos guias espirituais que estão presentes, como assim também aos irmãos encarnados e desencarnados. A proposta dessa noite é falarmos sobre a origem e a natureza dos espíritos. Ou seja, falar de nós. Vamos falar de nós, espíritos. Ontem no estudo, conversando com os colegas, nós pensamos o seguinte: quando o homem, ou seja, o espírito encarnado, entender a sua essência, entender realmente o que é, as coisas mudam. O nosso olhar, nosso ponto de vista, a nossa visão, ela se torna mais ampla no sentido espiritual. Porque a nossa visão atual, ela é materialista. É aquilo que percebemos com os nossos sentidos. De ver, ouvir, falar, tocar, sentir. Mas é muito mais do que isso. Quando a gente fala em Deus, a gente não imagina a proporção, a grandeza que é Deus. E aí nós começamos da seguinte forma, falando do universo.
A Terra possui hoje em torno de 8 bilhões de habitantes. É um número expressivo. E a tendência é aumentar cada vez mais. Onde vai caber tantos espíritos encarnados? Pois dizem os espíritos que lá é o triplo dos espíritos que estão aguardando para encarnar. Imagine, né? Quantos espíritos existem. E Deus, Ele não deixa de criar espíritos. E às vezes a gente se torna tão orgulhoso, tão dono de si, tanta soberba, né? Ganância, poder. A gente não imagina o quanto somos pequenos diante da grandeza de Deus. Vocês já imaginaram quantas galáxias existem? Fala-se em torno de 20 bilhões, mais ou menos. E sistema solar? No nosso sistema solar tem em torno de 200 a 400 milhões de estrelas. Agora imaginamos assim, às vezes nos tornamos tão superiores, né, a nossos semelhantes, não passamos de pecinhas pequenas diante da grandeza do universo. Isso nós estamos falando do macro. Porque também o micro existe vários seres. Agora presente entre nós, invisíveis, estão muitos seres, micros, que fazem parte desse universo. Então, existem dois elementos essenciais no universo: o espírito e a matéria. E acima deles está Deus. A inteligência suprema, causa inicial, principal, de tudo que existe no universo. Deus. Por isso Deus sabe tudo sobre nós. Porque Deus criou cada um de nós. Um sentimento de amor, porque Deus é amor. E tem pessoas que dizem o seguinte: Deus está me castigando, Deus está me punindo, porque eu sofro tanto, passo por tantas dificuldades. Deus não pune, Deus não castiga. Deus nos ama e quer a nossa felicidade. A nossa felicidade. Então, Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. Dentre esse princípio material existe o quê? O fluido cósmico universal, que vem da matéria cósmica primitiva. Nós todos estamos mergulhados nesse fluido, como um peixe no oceano. E cada planeta tem esse fluido modificado. Aquilo que dá vida aos seres orgânicos é o quê? Energia vital, fluido vital. E o fluido vital nada mais é do que uma modificação do fluido cósmico universal. Veja como está tudo ligado, né? Tudo ligado. Energia, fluidos, magnetismo. Já paramos para pensar sobre isso? Sobre o que nós somos, a potência que cada um de nós é no universo. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Sabe por quê? Porque a gente está focado nas coisas diárias, do dia a dia, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, na nossa vida social, familiar, mas não paramos um pouco para pensar sobre nós.
espíritos. O que é o espírito? Então nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, na segunda parte, ou segundo livro, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. E no primeiro capítulo fala sobre os espíritos, sobre nós. O princípio espiritual não é o espírito. O princípio inteligente não é o espírito. Mas aí começa esse processo de individualização. Quando nós vamos nos tornar individuais. Aí passamos pelo reino animal, ou seja, o princípio espiritual, não é o espírito. Não vamos confundir. E lá, no reino mineral, ele absorve, ele tem o poder da agregação, atração, união das moléculas. Porque o germe dos seres orgânicos estava latente, estava parado. Estava aguardando o momento, porque o planeta estava se formando. E esse processo não é um processo rápido. Não é assim com as plantas, com os animais, tem todo o período. A gestação, 9 meses, todo um período. Imagina a formação do nosso planeta Terra. Quanto tempo? Então, esse princípio espiritual passa pelo reino mineral. Depois, ao reino vegetal. E ali é a germinação e sensibilidade. Absorvemos sensibilidade. Agregação no mineral. Sensibilidade no vegetal. E vamos para a outra parte, que é o reino animal. Motilidade, o instinto. O instinto. Que a gente fala tanto no instinto, né? Porque nós temos esse instinto. Nós temos muito esse instinto. Bem, esse processo que vai nos tornar um ser individual, onde Deus vai criar o homem, ou seja, o espírito, que é no reino hominal. É aí que nos tornamos espíritos. Então, o espírito não está lá no animal, não está no vegetal. É um princípio espiritual. Mas o espírito, ele nasce hominal. Ou seja, a criação do espírito. A inteligência. É aí que nós adquirimos a inteligência. Aí que começa nossa evolução, esse processo evolutivo de cada um de nós. Já somos seres individuais. Cada ser é uma criatura. A inteligência não é o espírito, é um atributo, como pensamento. Então, quando se fala inteligência, é o espírito. Não. É um atributo que o espírito possui. Agora ele vai desenvolver essa inteligência. Antropós. Precisamos de um corpo. Não de um corpo animal, não vamos confundir. O espírito não reencarna no corpo do animal. E vice-versa. Não acontece. Nós precisamos de um corpo adequado para desenvolver a nossa capacidade intelectual. E aí vem esse processo evolutivo. Então não viemos de Adão e Eva, mas sim dos nossos irmãos primitivos, onde iniciou a nossa caminhada. Então Deus está sempre em processo de criação.
Leon Denis diz o seguinte: a alma dorme na pedra. Ela sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ou seja, não é o espírito, é o princípio espiritual. Ele vai despertar onde? No homem, ou seja, vai se tornar o espírito no reino hominal. Os irmãos estão entendendo como é que é o processo da nossa existência, da criação do espírito? Aí não tem nada a ver com a reencarnação. A reencarnação é um processo evolutivo do espírito. O espírito, ele desencarna e tem que reencarnar para evoluir. A evolução pode se dar num plano espiritual? Sim, acontece. Lá nós estudamos, aprendemos, mas é aqui que o espírito vai desenvolver a sua inteligência e vai contribuir para o progresso da humanidade. Todos nós. Ah, mas nessa vida eu só cuido da minha casa, da minha família, tudo bem. Mas vai reencarnar outras vezes. Talvez um dia vai ter o poder, vai ter a riqueza, vai ser um político, um empresário e vai ajudar a humanidade, o progresso. Um cientista, um engenheiro. Então, toda a reencarnação nos ajuda na evolução, nesse processo evolutivo. Então, agora vamos para a pergunta do Livro dos Espíritos. A primeira que trouxemos é a 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no princípio dos tempos? Ela é permanente. Deus jamais deixou de criar. Por isso que existe essa diferença entre os espíritos. Ah, mas só Deus está criando os espíritos para viver na Terra? Não. O que nós falamos? Galáxias, sistema solar, planetas. Existem outros mundos. Planetas primitivos. O nosso é de prova e expiações. Já passamos por esse período primitivo. Agora é de expiações e prova. E vamos para o mundo de regeneração. Então existem mundos mais evoluídos do que o nosso. Mas também existem mundos primitivos, que estão iniciando essa caminhada evolutiva, onde estão sendo criados espíritos. – 82. Será exato dizermos que os espíritos são imateriais? Vejam só a pergunta que Kardec fez. Nós ainda não temos a compreensão de entender o que é o espírito. Então, para nós, é imaterial. Quantas vezes as pessoas dizem o seguinte: eu vi um espírito. Não, você não viu o espírito. Você viu o perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, o perispírito. Isso para aqueles que têm a mediunidade de ver, né? De poder ver um espírito. Então a resposta é a seguinte: incorpóreo seria mais exato. Matéria etérea, dito essência espiritual, de uma natureza material especial, dito de quinta essência. Veja só, né? Confunde, né? Ou seja, tem algo de material, o espírito. Mas uma matéria essencial, ou seja, uma matéria pura, que a gente não consegue imaginar. Assim como o ar, né? O ar está presente, mas não podemos ver. Então isso, muitas das vezes, aí os espíritos dizem o seguinte: é como um cego. Como é que ele pode compreender, dizer o que é a luz, se nunca viu a luz, né? Assim é para nós.
foge da nossa compreensão, nosso entendimento, o que é o espírito, se ele é material ou não. Aí trouxemos, um exemplo bem grosseiro. Os 3 estados da água: o sólido, o líquido e o gasoso. É a mesma essência, ou seja, é a mesma água. Porém, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido, ou gasoso. Isso aí nós aprendemos na escola, né? Hoje eu não sei se eles ensinam isso, mas na nossa época nós aprendemos isso. Então, aí trouxemos da seguinte forma: o espírito, vamos trazer aqui o corpo sólido. Dá o exemplo, não da água, mas ele é sólido, é uma matéria sólida, nosso corpo. O perispírito, não vamos dizer que é água, mas é uma matéria diferente do corpo, porque ela não é sólida. É uma matéria, mas é semimatéria, não chega a ser uma matéria clara para nós. Para aqueles que conseguem ver o espírito, no plano espiritual nós vamos conseguir ver o nosso perispírito, não o espírito. E o espírito, vamos dizer que seria o estado gasoso, ou seja, uma matéria totalmente diferente daquela que nós compreendemos e entendemos. É por isso que Kardec, quando fez essa pergunta, os espíritos dizem, está longe da compreensão de vocês. Vocês nem imaginam o que é o espírito. E veja o processo da evolução, dessa individualização do espírito, quando ele passa lá pelo reino mineral, vegetal e animal. Que tipo de essência, de matéria? Então vamos para a seguinte pergunta, 83. Os espíritos têm um fim? Essa é uma grande preocupação nossa, né? Deus criou o espírito. Para aquelas pessoas materialistas, não, a vida é só essa mesmo. Aqui a gente vive, sofre, e vive as alegrias, as tristezas, as dificuldades. Tem muito dinheiro, tem pessoas que não têm nada, outras vivem no sofrimento. E acabou, morreu, acabou. Quem já não ouviu isso, né? As pessoas dizerem, né? Morreu, acabou. Será que a gente não se preocupa com isso? Acabou. Mas que sentido teria a vida se a gente tivesse só uma existência? Por que meu amigo, meu irmão, meu vizinho, as pessoas no mundo vivem tanto, né, na riqueza, poder, dinheiro, esbanjando dinheiro, saúde, e nós temos uma saúde precária, a dificuldade de ganhar o seu sustento, doenças, problemas sérios, enfim, aí a gente pensa, será que uma existência seria justa? Se a gente entende que Deus é justo, bom, que nos ama, por que alguns teriam privilégio e outros não? Esse não seria um Deus bom. Então aí a doutrina espírita nos esclarece que não. Nós vamos viver tantas e tantas reencarnações, vamos melhorar, vamos passar por situações difíceis, mas também por situações boas. Vamos nos tornar anjos, espíritos puros. Vejam só. Aí dá sentido na vida. Que hoje estamos naquela situação difícil, de dor, mas amanhã, ou seja, em outra existência, vamos estar melhor. Isso é consolação, isso é consolar a todos nós, nos dá a certeza da fé, da confiança, da justiça de Deus. Então, os espíritos têm um fim. Dizemos que a existência dos espíritos não se acaba. A pessoa, Deus cria um espírito para um momento ele acabar com a nossa existência? Não tem sentido. Então, o espírito, ele é imortal. Nós não morremos.
Vamos desencarnar, ou seja, deixar o nosso corpo físico, que chamamos de morte. Mas o espírito continua vivo, na sua essência. Não perde a sua individualidade. João é João, Pedro é Pedro, Maria é Maria. Nós somos únicos. Fazemos parte desse grande universo. Isso não quer dizer que vamos reencarnar na Terra novamente. Podemos reencarnar em outro planeta. Tudo depende da nossa evolução. Vamos reencontrar quem amamos? Sim. Tudo depende de sintonia, afinidade, a simpatia. Vamos encontrar os nossos adversários? Podemos encontrá-los. Tudo também depende dos nossos resgates, das nossas dívidas. Então, Deus criou o espírito para a imortalidade, para a eternidade, para nos tornarmos espíritos crísticos, como Jesus, para nos tornarmos espíritos puros. Está longe, mas vamos seguindo em frente. Não importa o que passou. Tem gente que vive martelando, né, com o passado. Esqueça o passado. O importante é o que nós somos hoje. E o que podemos ser amanhã. Melhores do que hoje. Com certeza. 84. Os espíritos formam um mundo à parte, fora daquele que nós vemos? Sim, o mundo dos espíritos. Os espíritos estão em todo o universo. Tanto que eles nos influenciam. Tanto que eles estão perto de nós. Se aqui temos em torno de umas 30 pessoas encarnadas, provavelmente o dobro disso desencarnados. Estão aqui presentes. Talvez o titio, a mamãe, a vovó, o irmão, um amigo, estão presentes. Fora os nossos guias espirituais, os nossos anjos. Então eles estão em toda parte. Certa vez uma pessoa disse o seguinte: mas eles estão em toda parte nos vendo o que estamos fazendo, então eu já não vou mais tomar banho, eu tenho até medo de eles estar espiando. Estão em toda parte. Mas o que atrai eles é o pensamento, a afinidade, a simpatia. E eles não vão ficar espiando nós, não. Isso é pensamento. Pensamento, sintonia, vibração. A gente não procura a estação no rádio até atingir aquela que gostamos, FM, AM, é sintonia. Mas a gente acionou o pensamento, entramos em sintonia, eles estão próximos de nós. Eles não vão abrir a porta, mas estão ligados conosco. Então os espíritos, sim, estão em toda parte. O mundo espiritual, eles utilizam o quê? Através do fluido cósmico universal, matéria, para a formação do mundo espiritual. Ah, mas é mundo espiritual, como é que pode ser matéria? É uma matéria diferente. Tanto que no mundo espiritual ainda sentimos a necessidade, a sensação, a vontade de tomar um café, de tomar um banho, um chazinho. Não é a matéria própria, mas aquela sensação, aquele desejo, aquela vontade sentimos lá. Quem já não assistiu o nosso lar, né? Mesa, existe mesa, casa. Então, é um tipo de matéria diferente desta matéria bruta, grosseira, que é a nossa, aqui no plano físico. 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Os espíritos estão em toda parte. Não existe um local determinado. Às vezes a gente fala no umbral, já imaginando, está longe, aqui em regiões escuras. Quando a gente sente raiva, ódio,
nós já ficamos ligados lá, nessa dimensão. Lembro do André Luiz, naquele momento em que ele viu a esposa com outro homem. Naquele momento ele ficou com tanta raiva que ele já foi para umbral. Ligação rápida, pensamento. Então, por isso a necessidade de vigiar e orar. Para que a gente não entre em sintonia nessa outra dimensão. Tudo é energia, tudo é fluido. É maravilhoso. Mas muitas das vezes foge à nossa compreensão. 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Essa foi a pergunta de Kardec aos espíritos, e eles respondem da seguinte forma: o espírito é uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Tá, mas se é uma chama, um clarão, nós imaginamos o quê? Um fogo, né? E o fogo é uma matéria. Aí pensamos, então o espírito, ele tem uma matéria. Não é a matéria que imaginamos. Assim como nós imaginamos Deus, aquela poltrona, sentado com aquela barba branca, ali julgando, punindo. Isso é criação do homem. Então, quando a gente pensa no espírito, aí criamos o quê? Uma imagem assim, ó. Um clarão, uma chama. 88A. Essa chama ou centelha tem alguma cor? Para vocês, ela varia do escuro a uma cor brilhante do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Tem pessoas que dizem assim, eu vi a tua aula, ou parecia tão escura. Outros já dizem, estava tão verde, tão azul. Tem pessoas que têm essa capacidade de ver a aura. Imaginamos o espírito na sua essência. Qual é a nossa cor? Às vezes a gente pergunta para as pessoas, você gosta de alguma cor? Eu gosto do vermelho, do branco, do preto, do azul, do amarelo. Será que esse nosso gosto não nos mostra realmente se a gente não é assim, né? Dessa cor? Mas isso tudo vai da pureza do espírito, da sua elevação, do seu grau evolutivo. Ou seja, pode mudar. Não é uma regra. Mas o Espírito diz ali, para vocês, ou seja, para nós, na nossa visão, ela varia do escuro a uma cor brilhante do rubi. Parece maçante, né? Hoje eu vim na casa espírita para ouvir uma palavra de esperança, de conforto. Mas nós temos que entender isso. Como simpatizante ou espíritas que nós somos, temos que entender o que somos. Porque somos espíritos. E finalizando a 92. Alguns dizem, até que enfim, né? Acabou. O espírito pode ser dividido ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? E não. Como que ele pode dividir? Se nós somos individuais, não podemos dividir. Então vamos ver a resposta dos espíritos. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada qual é um centro que irradia para diversos lados. Aí eles dão um exemplo como o Sol. O Sol, ele tem os seus raios em todos os lados. Não é só em Palhoça que ele vai brilhar e vai emitir os seus raios, não. Em vários pontos, até mesmo nos lugares mais escuros, vai chegar esse raio do Sol. Vai brilhar. E assim é nossa capacidade de irradiar pelo nosso pensamento, pelo nosso desejo, pela nossa vontade.
Se queremos, podemos sim. Então o Espírito, não importa o lugar que ele esteja, ele pode emitir essa energia, essa luz. Certa feita, um médico, ele não acreditava no espiritismo, mas ele sabia que um dos seus pacientes era espírita. E ele então, aproveitando o momento da consulta, perguntou ao paciente espírita: você ajuda, através da sua doutrina, os espíritos? E ele falou: sim, ajudo. Você já viu o espírito? Não. Você já ouviu um espírito? Não. Você já sentiu um espírito? Não. E ele, sentindo, vencido pela sua conclusão, diz ao paciente: então nós temos 3 argumentos contra um, de que os espíritos não existem. Aí o paciente perguntou ao doutor: você já provou a dor? Não. Você já sentiu a dor? Você já sentiu? Não. Você já cheirou a dor? Não. Você já viu a dor? Não. E você já sentiu dor? Sim. E aí nós temos 3 argumentos contra um. Mas você sabe que a dor existe, assim como eu sei que o espírito existe. Porque eu sou um espírito. E todos nós somos espíritos. Queridos irmãos, essa nossa mensagem com relação a nós espíritos é mostrar que a vida vai além dessa existência. Que Deus está acima de todos nós. De tudo que acontece de ruim nesse planeta, que às vezes a gente observa nas redes sociais, as guerras, os conflitos, matanças, a crueldade do ser humano, que Deus está acima de nós e sabe das nossas necessidades. Sabe que cada um de nós precisa para viver bem. Porque o nosso destino, queridos irmãos, é a perfeição. E estamos tão longe ainda dessa perfeição. Estamos muito longe. Mas a partir do momento que nós vamos adquirindo virtudes, e o que são essas virtudes? O amor, a bondade, a humildade, a compreensão, a indulgência, o perdão. Porque quando nós observamos essa crueldade tanta, nós vivemos revoltados, um sentimento de vingança, e muitas das vezes colocando da seguinte forma: tem que morrer, tem que destruir. Estamos alimentando o mal. Se não temos condições de assistir, observar isso, sem uma crítica ou sem ficar com a fúria, com ódio no seu coração, não faça. Não assista esses programas. Não procure saber como é que estão as guerras. A maneira essencial e prudente, melhor para todos nós agirmos, é orar. Vamos orar por eles. Se alguém fala: você viu tal acidente, tal guerra, tal isso. Vamos orar por essas vítimas, por esses irmãos, mas não nos envolver de tal forma que vai alimentando um ódio em nossos corações. Porque esse processo de destruição, de mortes coletivas, acontece desde os primórdios do tempo. E faz parte, sim, da evolução do ser humano, da criatura, infelizmente. Porque ainda não aprendemos a amar. Porque ainda não aprendemos a perdoar o nosso semelhante. Muitas das vezes não conseguimos perdoar nós mesmos.
pelas nossas faltas. Já nos condenamos, nos sentimos culpados, pesados com as nossas atitudes severas. Então nós temos que mudar essa sintonia, essa vibração, para que esse mundo se torne, sim, de regeneração, de renovação, de mudança, de esperança. Não seremos melhores do que ninguém, não. Ainda falta muito, né? Nossa caminhada está longe. Nós façamos o nosso melhor hoje. Vamos dar o nosso melhor hoje. E lembrar que nós não somos matéria. Porque a matéria, ela se modifica, ela se transforma. Nós observamos quando os nossos cabelos estão ficando brancos, as rugas estão aparecendo, e daqui a pouco vamos deixar a nossa roupa. Vamos deixar a nossa roupagem física. E vamos voltar para o mundo espiritual com a mesma forma que temos, porque o nosso perispírito está ali, gravado. João, Maria, Pedro, é o mesmo. Mas a essência está aí, ó. O Espírito. Nós, espíritos. Somos espíritos, queridos irmãos. Essência divina. Onde Deus nos criou com amor. Nesse micro e nesse macro, nesse universo maravilhoso, Deus criou cada um de nós. Fez nascer a semente de cada um de nós. Onde Deus colocou a mão e disse: você vai ser feliz. Busque a sua felicidade. Talvez você não vai encontrar aqui, nesse mundo. Mas você vai encontrar felicidade, adquirindo as virtudes para uma vida espiritual melhor, maior. Obrigado a todos pela paciência, né? Porque é um tanto quanto batido, difícil o tema, mas que a gente possa refletir e ver a vida com outra visão e dar sentido às coisas e às pessoas. Que tenhamos um ótimo final de semana, abençoado por Deus, que toda a energia aqui trabalhada chegue aos nossos familiares, amigos, aqueles que estão passando por processo difícil, aqueles cujos nomes estão no livro de prece, que chegue cada energia para eles, aos nossos irmãos desencarnados aqui presentes, que agora vão retornar para as colônias, para os seus tratamentos, estudos, que todos tenham muita luz, muita paz. E que domingo tenha um excelente almoço da casa e todos aqueles que possam comparecer. Obrigado a todos, que assim seja.